E aí galera, tudo bem? Pega o celular, nós vamos continuar com a radiação, parte 2, e eu vou chamar a atenção aqui de dois corpos atérmicos importantes. Quais são eles? É o espelho ideal e o corpo negro. Gente, olha, preste atenção. Para a gente chegar aqui e falar do corpo negro, do espelho ideal, olha o que é que ocorre. Imagine que a gente tem um Sol, e o Sol está aqui emitindo uma onda de calor, tudo bem. O Sol está aqui emitindo onda. Mas o espelho ideal, ele tem um poder de absorção nenhum. Ele não absorve nada. E o poder dele de reflexão é 100%. Ou seja, toda a radiação que chega aqui, ele não fica com nada, reflete tudo. Fica olhando. Um corpo negro é diferente. Olha para cá. O poder de absorção do corpo negro vale 1, ou seja, 100% ele absorve a zona toda. O poder de reflexão dele é 0. Então o que significa dizer? Olha bem, no corpo negro a onda chega e depois ele faz isso. Tem aqui emissão. Peraí. No espelho ideal, isso aqui é chamado de reflexão. Pronto, gente. Aí nós chegamos a um ponto importante. Aí o aluno chega aqui muitas vezes e diz assim, pô, para mim, emissão e reflexão é tudo uma coisa só. Não é não? Não é não. Por que não é? É o seguinte, essa onda que vem do Sol, ela tem um comprimento de onda e uma frequência. Quando ela chega no espelho ideal, ela reflete. É o mesmo comprimento de onda, é a mesma frequência. Ou seja, a onda que veio é igual à onda que ele está refletindo. Já no corpo negro, o que é que vai acontecer? Ele absorve. Como ele absorve as ondas todas, absorve tudo, ele acaba esquentando. E como consequência desse aquecimento, ele emite. Então essa onda que sai aqui, ela tem um comprimento de onda e uma frequência diferente. Então essa onda daqui não é igual à onda que chegou, que ocorre no espelho, não. Então essa onda aqui, ela tem um comprimento de onda maior e tem uma frequência menor. É uma onda mais longa, tá certo? É uma onda mais longa. Bom, então isso aqui vai ajudar a gente a explicar uma coisa muito importante que a gente vai discutir agora, que é o efeito estufa. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma aplicação agora do espelho ideal e do corpo negro. Vamos ver como a gente consegue fazer isso quando a gente fala, por exemplo, do efeito estufa. Em primeiro lugar, o que significa dizer efeito estufa? Muitas vezes o pessoal confunde o efeito estufa com a linguagem midiática chamada de aquecimento global. Preste atenção. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural. E no nosso caso, em nossa vida, ele é mais do que necessário. Então, gente, vamos analisar. Em primeiro lugar, o que é efeito estufa? Aprisionamento das ondas de calor. Imaginem, para a gente entender esse efeito estufa, olha, eu fiz o primeiro desenho aqui. Imagine que você tem um automóvel e esse automóvel está estacionado em um local que o sol está bem forte aqui, bem quente mesmo, como a gente costuma dizer numa linguagem de senso comum, e com os vidros do carro todos levantados. Aí o que é que vai ocorrer? As ondas que vêm do Sol, elas conseguem passar por esse vidro. Elas entram
Então essa onda tem um comprimento de onda e uma frequência. Agora vamos imaginar que os bancos do carro, principalmente, eles vão funcionar com o corpo negro. Espera aí, se os bancos estão funcionando agora com corpo negro, ele tem poder de quê? Absorção e não de reflexão. Se ele tem poder de absorção, ele vai absorver essas ondas. Como ele vai absorver essas ondas, o que é que vai acontecer com esses bancos? Eles vão esquentar e vão ficar quentes e eles passam a emitir ondas longas de calor. Então, o banco quente emite onda longa de calor. O que você chama assim, Luiz? Onda longa de calor? Muito simples. Porque essas ondas agora, que estão sendo emitidas pelos bancos, elas têm um comprimento de onda maiores do que a onda que vem do Sol. Essas ondas simplesmente não conseguem passar pelo vidro. E como elas não conseguem passar pelo vidro, elas ficam retidas dentro do carro. E pelo fato de ficar retida dentro do carro, tem que lembrar, onda de calor. E aí a temperatura interna do carro vai ficando cada vez o quê? Maior. É por isso quando você deixa seu carro parar em um local, um sol muito forte, e você volta, os vidros estavam todos levantados, quando você volta, a temperatura interna do carro é bem maior do que a temperatura externa. Então, gente, o que é que acontece? Essas ondas que ficam aqui dentro, aprisionadas, e não tem como sair, faz com que a temperatura interna do carro fique cada vez maior. Aí você pergunta, o que é que isso tem a ver com a Terra? Vamos lá. Ondas vêm do Sol para a Terra. Por exemplo, algumas dessas ondas chegam aqui na atmosfera e praticamente reflete quase que tudo. Algumas chegam aqui no gelo, reflete praticamente, vamos dizer, quase que 100%, quase que 100%. O gelo aí estaria funcionando e a atmosfera, nesse momento, como se fosse um espelho ideal. Mas existem ondas que vão passar e vão atingir a superfície da Terra. Aí você pergunta, e aí? A Terra vai o quê? Absorver. No momento que a Terra começa a absorver algumas ondas, a Terra fica muito quente, ela aí emite ondas de calor. São as ondas longas. Algumas dessas ondas, vocês estão vendo que elas conseguem retornar, mas outras ondas serão barradas e elas não conseguem sair, serão barradas pelos chamados gases estufas, que nós destacamos dois aqui, os dois principais, o CO2 e o vapor d'água, que esses dois aqui estão fazendo o papel do vidro do carro. Então o que é que vai ocorrer? Essas ondas de calor, elas são barradas pelo vapor d'água, pelo CO2, dificultando a diminuição de temperatura. É por isso que, por exemplo, chega em determinado local, Salvador, por exemplo, dia quente no verão, chega a noite quente. Aí você pergunta, pô, a noite quente? Sim. Essas ondas de calor, elas são barradas pelo vapor d'água, não é? E pelo CO2. Agora, é claro, se a gente continuar interferindo, que tem uma interferência do homem mesmo, não é? Mas não é só a interferência do homem, existem outros fatores que a gente vai discutir depois, mas a interferência do homem é crucial nesse processo também de aumentar a concentração do CO2. No momento que aumenta a concentração do CO2, o que é que significa dizer? Que outras radiações que seriam aí, poderiam ir para o espaço, se você colocar o CO2 aqui, vai barrar. Então a temperatura do planeta tende a ficar cada vez o quê?
maior. Então, gente, então tá aí o efeito estufa. Ok, gente? Beleza? Fique com Deus. Beijo grande.